Olá, doutor Fernando Torelli já está conosco. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você que nos assiste através das nossas plataformas digitais. Estamos aqui com uma audiência no Zoom. Nós estamos aqui online no Health Plus, Tecnopuc, e temos uma audiência que vai assistir a excelente apresentação, né, do Fernando Torelli. Hoje é o nosso primeiro meetup do ano, do Health Plus Meetup, onde o Dr. Fernando Torelli estará conosco, CEO do HCOR, né, ilustre presença, né, um dos 100 mais influentes da saúde da década. É uma década que vivemos, uma década da mudança, e vamos discutir, então, hoje sobre interoperabilidade de dados e Open Data na saúde. O tema é muito incrível. Estamos aqui, então, no Tecnopuc, eleito 3 vezes o melhor parque tecnológico do Brasil. Health Plus é um centro de inovação que trabalha justamente na intersecção da saúde com a tecnologia. Dr. Torelli, aqui nesse espaço de 750 metros quadrados, metade são de mantenedores, né, indústrias farmacêuticas, farmácias, operadoras de saúde, hospitais, e do outro lado temos mais 350 metros onde estão as health techs. Então, para dar o início hoje, né, eu queria dar as boas-vindas, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui que estão presentes, novamente a audiência que está online, muito obrigado. Eu gostaria de chamar aqui um pouquinho a Diana, né? Diana, diretora do BioHub, tem feito um trabalho incrível em cima do Hospital São Lucas, Tecnopuc, e eu passo para ti, então, essa palavra para você dar boas-vindas a todo mundo que está aqui. Tá bem, muito obrigada, Paulo. Oi, Torelli, tudo bem? Prazer aí em estar interagindo contigo, apesar de distante aí, agora conectada, né? Obrigada, prazer para quem está assistindo também. Sei que várias pessoas eu fiz a conexão, né, sugerindo que assistisse. Eu acho que vai ser muito boa a conversa com o Torelli, porque ele traz não só a tecnologia, mas muito mais a gestão e o quanto que isso é inovador e importante para a gente fazer uma transformação aí no sistema de saúde. Eu sou responsável pela parte de inovação do Hospital São Lucas da PUC e pelo BioHub, que é a iniciativa de saúde, de inovação em saúde da universidade aqui, da PUC, e através do Tecnopuc, do Parque Tecnológico, a gente faz essas conexões de um ecossistema amplo, colaborativo, e a intenção é que a gente possa cada vez mais influenciar e melhorar a saúde do paciente. Mas muitas coisas precisam não só na assistência, mas nessa área de suporte e estrutura da saúde. Então, acho que é nessa linha que a gente vai estar conversando hoje. Depois o Guilherme, né, da Sisqualis, que é a startup que está aqui no parque, também vai falar um pouco sobre alguns cases e experiências que ele tem nesse sentido. E eu queria agradecer a presença também do pessoal que é da gestão do parque, do Tecnopuc. Está o Leandro Pomper aqui, está o Chanin, está o Daniel também, outras pessoas da estrutura do Tecnopuc, a Luana também da área de comunicação e todos os demais, né, que estão presentes. É isso, eu acho. Muito obrigada, Paulo. Obrigada, Torelli. Abraço, Diana. Obrigado, Diana. Gostaria de apresentar, então, né, o doutor Cristiano Engler, nosso sócio, diretor da Grow, é o head do Centro de Inovação do Health Plus. Por favor, apresente-se, Cristiano. Obrigado, Paulo. Então, novamente, eu agradeço a presença de todos aqui, a audiência que está nos recebendo online, né, porque, felizmente, nesse momento a gente conseguiu tornar esse processo híbrido, né, ter muita gente online, acho que tem mais gente online assistindo do que presencial, mas isso é importante durante uma pandemia. E eu queria me apresentar, então, sou Cristiano Engler, sou médico, anestesista, ainda trabalho como anestesista, mas sócio e cofundador da Grow. É um grande prazer, né, estar novamente iniciando agora aqui as Health Plus Meetups, junto com o BioHub, junto com o Tecnopuc, com a presença, né, do ilustres diretores, amigos, colegas. E, claro, não podia deixar de falar que esse debate aqui, pessoalmente, é muito interessante para mim, porque eu acho que o debate de Open Data, o debate de interoperabilidade, e antes de tudo isso, da pessoa do Torelli, que foi meu professor de MBA há quase 10 anos atrás e praticamente um starter, né? O Geraldo está aqui, sabe disso. De toda, eu acho que a parte de empreendedorismo, inovação e, por que não, liderança em todas essas áreas. Então, é um grande prazer pessoal trazê-lo aqui para debater esse assunto, além de ser como o Paulo já falou, umas 100 maiores pessoas influentes na área da saúde, diretor, né, de diversos hospitais, policlínicas, Moinhos de Vento, eu tive o prazer de trabalhar junto com ele, Ciro Libanês, atualmente CEO do HCOR,
e também de um presidente dos Voluntários da Saúde, né, Geraldo, que hoje em dia é uma grande comunidade que está levando gestão para diversos hospitais que necessitam de uma gestão e, por que não, talvez, inovação também, né, na área da saúde. Contar aqui com a presença do Geraldo Aguiar, que também está conosco aqui junto com o Hospital Ernesto Ornelis, na coordenação aqui do Health Plus, junto com o BioHub, uma pessoa essencial que trouxe muito também esse encontro para fazer acontecer. Então, Torelli, obrigado novamente, a palavra está contigo, agradeço a todos, e depois nós vamos ter um debate, né, com o Torelli sobre esse tema, e logo após, como a Giana falou, vamos ter o case, né, da empresa aqui, Sisqualis, do Guilherme Sandro e Guilherme Barros, que são pessoas também fantásticas aqui conosco. Muito obrigado novamente pelo presente de todos. Torelli, a sua palavra é tua. Gente, boa noite. Eu quero primeiro agradecer o convite por ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu tenho muito carinho pela PUC, eu sou formado em Economia pela PUC e pós-graduado em Administração Hospitalar e Administração de Recursos Humanos pela PUC, né? E também fiz mestrado pela PUC do Rio de Janeiro, né? Mas sempre convivi no ambiente da PUC. E eu gosto nessas aberturas porque sempre nos elogiam mais do que a gente merece, né? Então, falam da nossa trajetória, do trabalho que a gente faz, e também poder estar com amigos, né? Acho que o Cristiano citou, a Diana falou, o Geraldo que está aí, o Guilherme, ou seja, eu estou me sentindo em casa dentro da PUC junto com vocês. Eu, atualmente, eu tenho 3 atividades da minha vida profissional, né, que eu divido o meu dia, né? Eu trabalho como CEO aqui do HCOR, que é o Hospital do Coração em São Paulo, um hospital aqui próximo ao eixo da Paulista, um hospital que tem 270 leitos, e eu trabalho há 34 anos em gestão hospitalar. Trabalhei 22 anos no Clínicas, 8 anos no Moinhos, 3 anos e meio no Sírio, estou há 2 anos aqui no HCOR. Eu brinco que a única coisa que eu sei fazer na minha vida é gestão hospitalar, né? E esse tema é um tema que, inclusive, recentemente eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo, porque ele é um tema muito mais importante do que a questão tecnológica que está envolvida de como nós podemos integrar os dados dos pacientes, né? Eu sempre dou o exemplo para contextualizar o tema da saúde, né? Eu nasci em 1964. A expectativa de vida no Brasil em 1964 era de 56 anos. Eu estou com 57 anos, ou seja, eu já estou vivendo além da expectativa de vida de quando eu nasci, né? Quem é mais antigo lembra da Copa do Mundo de 1970, né? Onde nós cantávamos, né, 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. Em 2005, o Brasil tinha 180 milhões de brasileiros, e hoje tem 210, 215 milhões de brasileiros. Então, o Brasil teve uma grande revolução sanitária, o Brasil teve uma grande revolução social. Nós temos que agradecer muito ao Sistema Único de Saúde, às tantas casas pelo Brasil inteiro, os hospitais de imigrantes, né? O Hospital Moinhos de Vento, que é o hospital da colônia alemã, o Hospital Albert Einstein da colônia israelita, o HCOR da colônia síria, o Sírio da colônia sírio-libanesa, os hospitais religiosos, né? O Hospital São Lucas da PUC, né? Os hospitais filantrópicos, Palma de Deus. Então, nós vivemos nos últimos anos uma transformação, uma grande revolução sanitária e social no Brasil, e poucas pessoas se dão conta disso, né? Os jovens que estão nascendo agora vão viver certamente mais do que 100 anos, né? E o nosso problema estrutural, para que a gente possa falar da questão dos dados em saúde, é que nós temos uma matriz financeira onde o Brasil hoje investe $848 per capita por habitante ano, enquanto países como Itália, 3 mil dólares, os Estados Unidos, 10 mil dólares. Então, nós todos teremos, o Brasil terá, em algum tempo, a pirâmide etária dos países mais desenvolvidos do mundo, com um produto interno bruto de um país pobre, onde não tem condições de sustentar um padrão de qualidade em saúde adequado.
Nós, lembrem, antes da pandemia, nós estávamos acostumados com a manchete do jornal de pronto-socorros lotados, de fila para cirurgia especializada, cirurgias ortopedia, filas para consultas eletivas. Então, nós temos uma população que está cada vez envelhecendo mais, as doenças crônicas cada vez estão aumentando mais. Nós vivemos no Brasil não só as doenças crônicas muito comuns nos países desenvolvidos, mas nós ainda temos as doenças de causas externas, né? Acidente, criminalidade, as doenças transmissíveis. Então, nós temos a tripla carga epidemiológica nas doenças do Brasil. E nós temos que fazer alguma coisa, porque junto com tudo isso, nós temos um sistema que é muito ineficiente. O sistema de saúde, tanto público quanto privado, é muito ineficiente. Eu hoje apoio uma startup que está desenvolvendo um sistema de inteligência de apoio a compras de insumos, de suprimentos dos hospitais, e o percentual hoje de ineficiência no processo de compra dos hospitais está entre 15% a 20%. Então, nós temos um grande desafio sanitário e nós temos um nível de ineficiência muito forte. Então, nós temos que ter uma estratégia para poder enfrentar isso. E nos últimos 2 anos, para complicar um pouquinho a vida da gente, nós estamos vivendo a maior pandemia da história da nossa geração. Aqui no HCOR, no Natal, nós tínhamos 4 pacientes internados com Covid, hoje nós estamos com 91 pacientes internados com Covid. 13 pacientes em UTI e 6 no respirador. Então, quem diz que a Omicron é uma variante mais leve, que ninguém fica muito grave, nós estamos com 13 pacientes na UTI e 6 deles entubados, né? E saímos de 4 doentes internados para 91 doentes internados. Então, esse é o contexto da saúde. Nós temos um grande desafio, que é implantar um modelo de saúde universal e de qualidade. Nós tivemos uma grande revolução sanitária e social, nós vamos viver muito mais e nós não temos o dinheiro para pagar a conta de uma saúde com qualidade para todos e, junto com isso, nós somos ineficientes. Então, eu diria que isso é uma tempestade perfeita e que a eficiência na saúde ela passa a ser o desafio de todos. Todo gestor e todo profissional que está na área da saúde tem que trabalhar para reduzir a ineficiência. Eu fiz uma visita técnica no Hospital Virginia Mason, em Seattle, que é uma referência internacional de eficiência em saúde. E eles cunharam a fórmula do valor em saúde. E essa fórmula nós usamos aqui no HCOR, eu usava no Sírio, é a fórmula que os hospitais estão usando para gerenciar a saúde. Essa fórmula começa com uma variável que se chama pertinência, só fazer o que é pertinente, né? Não fazer nenhum procedimento não pertinente. Vou dar um exemplo para vocês. O Einstein fez uma parceria com o Bradesco aqui em São Paulo, e todas as indicações de cirurgia de coluna tinham uma segunda opinião no Einstein. E 60% dos procedimentos foram contraindicados para fazer cirúrgico. Então, o primeiro ponto é pertinência. Eu não posso fazer uma tomografia que eu estou exposto à radiação se eu não devo fazer esta tomografia. Então, nós temos que primeira variável é a pertinência. E a pertinência você multiplica pelo restante da fórmula. E a pertinência ou é pertinente ou é não pertinente. Se é não pertinente, é 0. E toda multiplicação por 0 dá 0. E o restante da fórmula tem a primeira variável no numerador é o desfecho clínico, ou seja, após eu ter feito uma cirurgia de coluna necessária, 6 meses depois eu estou com menos dor do que eu estava antes do procedimento. Então, são índices de desfechos clínicos para avaliar se efetivamente os procedimentos foram feitos com o resultado esperado. E uma outra variável no numerador é a experiência do paciente, que é o ambiente, o acolhimento, todo o processo de atendimento dentro do hospital. E, na maioria das vezes, os pacientes só sabem identificar a experiência. O paciente não sabe identificar se ele está tendo o melhor cuidado. Ele sabe avaliar se as pessoas foram cordiais, se o atendimento foi adequado.
Então, você tem duas variáveis no numerador, que é o desfecho clínico mais a experiência do paciente. E no denominador, todo mundo fala em custo. O Virginia Mason substituiu o custo por desperdício, porque o custo é inerente a um processo de saúde. Porém, o desperdício ele tem que ser eliminado. E alguns estudos mostram que o percentual de desperdício da indústria da saúde entre indicações inadequadas, procedimentos feitos com custo maior do que o necessário, isso pode chegar a mais de 30% do total do gasto de saúde. Então, nós temos que trabalhar com a fórmula do valor em saúde, trabalhar efetivamente para só fazer aquilo que é necessário para o paciente, garantir o monitoramento e a medição do desfecho clínico, a melhor experiência do paciente e eliminar o desperdício. E aí nós entramos nos dados dos pacientes. Por algum motivo que eu não sei explicar, e o Cristiano pode falar sobre isso depois, porque ele é médico, no passado, as pessoas tinham um médico de referência da família, que era o médico que conhecia a história de cada um. Você, quando tinha algum problema, você procurava esse médico e ele encaminhava para o especialista. E ele sabia, muitas vezes, qual era o problema que você tinha e era quase um coordenador de cuidado gerenciador da sua saúde. Por algum motivo, nós abandonamos esse modelo e muitas pessoas têm como médico de referência o plantonista de um pronto-socorro de uma emergência. E aí você, quando tem algum problema, você vai para uma emergência. Se eu chegar, qualquer um de nós aqui, com uma enxaqueca grave no pronto-socorro de qualquer hospital, os plantonistas da emergência, eles têm que descartar várias hipóteses. Você vai fazer uma tomografia, vai fazer uma ressonância, vai fazer investigação. Porém, se eu tivesse o meu médico de referência e ele soubesse que eu sofro de enxaqueca crônica, ele saberia qual o tratamento que ele deveria me dar. E esse médico que virou um pilar importante do sistema, que é o plantonista da emergência, ele recebe um paciente rápido, ele tem que ter um desfecho, uma conduta rápida, e ele não tem informações nenhumas desse paciente. No máximo, ele terá as informações deste paciente. Se ele foi atendido lá no Moinhos de Vento, o plantonista do Moinhos de Vento terá a informação. Se ele foi atendido no Mãe de Deus, que usa o mesmo sistema do Moinhos, que é o sistema da MV, ele só terá a informação do Mãe de Deus. Se ele fez um exame no Ernesto Ornelis, ele não terá, esse médico, acesso a essa informação lá no Moinhos de Vento. Então, o que nós temos? Nós temos o desperdício, um modelo de atendimento onde nós procuramos um médico que não nos conhece, e você, quando vai chegar nesse médico, vai levar o seu iPhone e lá vai ter todas as suas informações bancárias, né? Tudo que você quer da sua vida financeira vai estar no iPhone. Só que da sua saúde tem muito pouco aqui no iPhone. Né? Imagina numa emergência, no pronto-socorro, você ter que acessar o portal do Moinhos, o portal do Mãe de Deus, o portal... E você não vai ter acesso a essa informação. E aí o médico do pronto-socorro ele tem que fazer uma medicina defensiva e ele acaba fazendo mais exames do que necessário, você acaba recebendo radiação mais do que o necessário, você acaba ficando exposto num pronto-socorro mais tempo do que o necessário. E lembrem que antes da pandemia, nós não tínhamos separado o pronto-socorro de síndrome gripal do pronto-socorro dos pacientes crônicos, né? Agora, com a pandemia, os hospitais criaram áreas apartadas. Antes da pandemia, nós colocávamos na mesma sala de espera de uma emergência um doente com uma doença crônica e um doente com síndrome gripal. Então, estar dentro de um hospital, você tem que estar o mínimo do tempo necessário, né? Porque o hospital é um ambiente de risco. Mas, porém, esse médico que vai atender você, ele não tem as informações. Eu tive uma experiência no Sírio, onde foi criado um outro modelo de negócio. O Sírio criou o programa de saúde corporativa e passou a colocar dentro das grandes instituições aqui de São Paulo uma equipe de saúde da família. Então, o Sírio colocou isso no Santander, no Itaú, em várias organizações. E esse profissional fazia a gestão da saúde
no modelo inglês, no modelo português, no modelo da saúde da família, você tinha dentro da empresa um médico de referência que tinha todas as suas informações. Esse médico, quando ele ia atender um paciente, ele tinha que acessar, e nós tínhamos no Sírio também esse programa. E quando ele foi atender um colaborador, ele tinha que acessar o sistema do hospital, prontuário do hospital, ele tinha que acessar o prontuário da medicina ocupacional e ele tinha que acessar o prontuário do programa de gestão da família. Então, o pobre do médico, ele tinha que acessar 3 bases para poder ter acesso às informações. E ele não tinha acesso a todas as informações do plano de saúde. Por exemplo, se o paciente foi atendido num outro hospital da rede, mesmo ele acessando a 3 sistemas, vocês imaginem um médico, tinha que ter 2 telas de computador, ele tinha que acessar todos os sistemas, e mesmo assim não tinha acesso às informações do plano de saúde. Na época, nós iniciamos o projeto de integrar todas as bases e assegurar que cada colaborador, e esse era um projeto piloto para levar para a saúde corporativa, teria o seu BI de saúde, com todas as suas informações. Então, um funcionário que se afastou do trabalho porque ele teve ele se afastou porque ele teve uma grande... se sentiu mal e se afastou. Vários atestados. Ele passou no pronto-socorro do Sírio e do pronto-socorro do Einstein por uma crise de hipertensão. Ele internou num hospital. E lá no RH tem informação na área de saúde ocupacional que ele tem já está diagnosticado com algumas doenças e que ele deveria estar fazendo tratamento. A soma de todas essas informações nós integramos numa mesma base de dados. E aí foi muito interessante, porque quando você faz isso, você tem que estar muito preocupado com o resultado do que vai aparecer. Porque, em alguns casos, ficou evidente pelas informações que você tinha alguns colaboradores com alto risco de ter um infarto, de ter um AVC ou de ter uma questão grave, que você nunca saberia se você usasse apenas uma das bases que você estava acostumado a utilizar. E aí nós demos um passo adiante. Nós queríamos criar um modelo preditivo a partir da integração de dados que dissesse o seguinte: quem são os profissionais do hospital que em até 1 ano têm maior risco de ter um incidente grave de saúde. E o sistema criou um algoritmo com uma série de variáveis definidas pelos médicos e entregou para os médicos o seguinte: chamem para conversar esses 50 funcionários, porque na soma das informações de todas as bases, eles indicam um nível de complexidade e uma necessidade de uma intervenção. Olhem a complexidade desse processo. Nós temos hoje, nas bases de dados não integrados, informações que, se integradas, salvarão vidas. Informações que, se integradas, nós poderemos criar modelos preditivos de promoção e prevenção à saúde para evitar que alguém tenha um infarto, tenha um AVC ou uma doença grave. Um colega nosso que trabalha na instituição. Nós implantamos os modelos de rastreio de câncer, né, colo do útero, rastreio de câncer de próstata, tudo isso dentro do sistema. E você tinha exatamente a população que cumpria as medidas de rastreabilidade e o desfecho de incidência de tumores. E aquelas que não cumpriam tinham um percentual muito maior daquelas que cumpriam. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês, para que a gente possa debater, é que nós temos a tecnologia disponível. Por exemplo, existem 2 sistemas de informática prevalentes no mercado de saúde brasileiro, que é o sistema da MV e o sistema Philips Stasi. Eu não vejo nenhum problema tecnológico de integrar informações, né? Lá no Sírio, nós integramos um sistema, uma plataforma, no mínimo 3 plataformas diferentes foram integrados com base em ferramentas de tecnologia que permite que hoje a interoperabilidade ocorra, né? Então, nós temos alternativa tecnológica. Isso pode salvar vidas, né? Isso pode reduzir o custo da saúde.
Então, nós não temos mais, porque nós vamos nos envergonhar daqui 5, 10 anos de estar vivendo o momento que nós estamos vivendo hoje, onde todos nós temos a nossa vida financeira completamente disponível nas nossas bases de informações, né? E agora integrados, e nós não temos as nossas informações de saúde. Alguns mais antigos devem ter uma gaveta em casa com uma pilha de exames, né? Então, você tem as suas informações dispersas em várias bases. O que nós estamos fazendo aqui no HCOR, nós criamos o modelo Cuidar HCOR, e nós estamos fazendo a integração dessas informações num piloto com os nossos trabalhadores. Só que quando você tem um plano de saúde, o colaborador pode ir em qualquer outro lugar que não está integrado com as informações. Então, nós abrimos agora uma cotação de contratação de um novo plano de saúde, onde o pré-requisito é a integração dos dados. Nós teremos que, obrigatoriamente, todas as informações de atendimento aos nossos colaboradores terão que ser integradas numa mesma base de dados, sendo geridas pela equipe de saúde da família, gestão populacional do HCOR. Nós estamos fazendo isso como um piloto, junto com operadoras, para que isso possa se tornar, no futuro, um novo produto de plano de saúde. Porque, se vocês prestarem atenção na palavra plano de saúde, deveria ter um plano para cuidar da minha saúde. E, na verdade, o que nós temos hoje é um processo onde eu tenho um cartão, onde eu posso acessar uma rede de atendimento e que, normalmente, eu só procuro quando eu estou doente. O problema de tudo isso, que nós sempre perguntar, mas por que isto não avança de uma forma mais rápida e estruturante? A indústria da saúde, ela gera riqueza. Você paga o salário dos enfermeiros da PUC a partir da produção de atendimentos que a PUC tem. Então, nós somos remunerados pela doença, nós não somos remunerados pela saúde. E tem uma frase que eu aprendi que o incentivo incentiva. Nós temos que criar modelos de negócio onde o hospital deixa de ser um lugar para atender doentes, ele vai continuar sendo o hospital que vai atender doentes, mas ele também será o gestor de um grande sistema de saúde, onde vai gerir a saúde para manter as pessoas com saúde, para que elas, quando tiverem uma doença, usem um hospital, mas nós teremos que ter novos modelos de negócio, onde nós, profissionais de saúde e as organizações, passem a ser remuneradas não mais só pelo atendimento ao paciente doente, né? E sim pela manutenção desse paciente com saúde. E isso significa uma mudança importante nos nossos modelos de remuneração, para que a gente possa criar incentivos, né? Planos de saúde, onde você pagará um plano para que esse plano ligue para você dizendo, olha, você tem que fazer um determinado procedimento, nós estamos acompanhando como você está cuidando da saúde. Tem uma questão bem importante, que é o estímulo ao autocuidado. A pandemia, ela contribuiu muito para isso. Se vocês se derem conta, a Covid é um vírus que não tem remédio e que ele, quando você tem a Covid, é o quanto você cuidou do seu corpo ao longo da vida versus um vírus sem remédio. Então, as pessoas estão se cuidando cada vez mais, o autocuidado está sendo cada vez mais importante. Nós aqui no HCOR colocamos como objetivo do mapa estratégico, da estratégia do hospital, definir o estímulo ao ambiente de autocuidado para que todas as pessoas que estejam dentro do hospital cuidem da sua saúde, com os dados integrados, para que nós possamos ter modelos preditivos, para que nós possamos construir novos modelos de negócio focados na saúde e não modelos de negócio apenas onde você, como hospital, fica esperando o paciente ficar doente e quando ele fica doente, ele vai ser atendido por você. A pandemia fez com que vários pacientes deixaram de se tratar das demais patologias ao longo desse período e estão chegando nos hospitais num nível de gravidade muito maior do que tinha no passado. Então, para mim, a questão da interoperabilidade, do Open Data, ou de toda essa integração de dados, ela tem como objetivo
na gestão pública, criar modelos de atendimento que sejam mais eficientes e que assegurem uma qualidade maior para quem realmente precisa de atendimento de maior complexidade. Hoje você tem filas de cirurgia, essas filas não estão classificadas por criticidade. Você tem pessoas que deveriam ser atendidas amanhã, que estão numa fila e acabam falecendo aguardando um atendimento. E no futuro, nós teremos, e esse futuro eu entendo que breve, e aí é um ponto importante, nós não podemos esperar que o governo faça isso. Nós temos, como organizações de saúde, começar a ter experiências, né? Nós aqui estamos pilotando uma experiência, nós vamos criar um plano de saúde para os colaboradores, onde só entrarão no plano de saúde as instituições de saúde que aceitarem compartilhar suas informações. Ou seja, este é o critério para você fazer parte da rede do plano de saúde contratado pelo HCOR. E para mim, as empresas que vão fazer a grande transformação desse processo. As empresas aqui em São Paulo, elas montaram uma coalizão para poder estimular as empresas a contratarem os planos de saúde, e o primeiro objetivo é integração de dados. Então, no futuro, nós não teremos mais planos de saúde onde você vai aonde você quer e você não tem as informações integradas. No futuro, as nossas empresas, nós estamos pilotando um projeto aqui, onde nós contratamos uma empresa e se determinado hospital não quiser compartilhar as informações, ele não estará na rede de atendimento deste plano, né? Ele passa a ser um pré-requisito, porque nós precisamos das informações para criar modelos preditivos, nós precisamos das informações para criar modelos de cuidado, e nós precisamos das informações para fazer uma gestão mais eficiente para que a gente possa eliminar o desperdício do sistema de saúde. Então, a questão da integração de dados, ela não é uma questão tecnológica, é uma questão estratégica de sustentabilidade do sistema público e do sistema privado. Todas as grandes organizações, as grandes empresas, estão implementando um modelo de gestão de cuidado de seus colaboradores, buscando a integração de dados, cuidado gerenciado, médicos de família, gestão populacional, e a gestão populacional está baseada em análise de dados integrados. Então, as grandes companhias, as grandes indústrias brasileiras, elas estão migrando de modelos de plano de saúde tradicionais para modelos de plano de saúde que tenham as suas informações integradas. Quem não embarcar nessa onda vai ficar fora do processo. Quem não entender que o prontuário é do paciente e que nós temos que criar um sistema que permita ao paciente acessar a sua base de informações e ele poder ter essa base no seu iPhone para que quando ele chegue no seu médico, ou no especialista, ou no pronto-socorro, ele possa acessar toda essa base para que quem está atendendo ele possa conhecer as doenças pré-existentes, as alergias, o que ele já se tratou. Se ele fez uma ressonância há um mês, ele não precisa repetir essa ressonância hoje. Tem um outro exemplo bem interessante de um laboratório que fez uma parceria com um plano de saúde em Brasília. E não mais vai receber por exames realizados. Ele vai receber um valor fixo per capita por beneficiários. Então, hoje, o médico solicita 40 exames no consultório. Vai no laboratório, o laboratório realiza os 40 exames e é remunerado pelos 40 exames. No novo modelo de negócio, o laboratório é remunerado por um valor fixo mensal por beneficiário. O que acontece com esse laboratório? Ele recebe os exames e faz uma avaliação de pertinência. E liga para o médico que pediu os exames, dizendo: doutor, você está pedindo uma nova ressonância, só que ele fez uma um mês atrás, então não é necessário repetir a ressonância. Né? Por quê? Porque ele tem a informação integrada, com isso ele evita uma ressonância desnecessária e, obviamente, elimina parte do desperdício do segmento de saúde. Então, o que eu queria trazer para vocês como ponto para que a gente possa efetivamente fazer uma reflexão nós vivemos num país que fez uma grande revolução sanitária e social. Nós temos, eu que nasci, no dia que eu nasci na maternidade do Moinhos de Vento,
eu era para viver 56 anos, hoje já está em 75, 76, e daqui mais 10 anos vai ser 90, 100 anos. Quem está nascendo agora, não tem dúvida que vai viver até os 100 anos. Nós estamos num país que não tem um produto interno bruto que consiga pagar saúde com qualidade para uma população mais idosa, e nós somos ineficientes. E nós temos os dados dispersos por todas as nossas estruturas, quando, na verdade, nós deveríamos criar o prontuário do paciente, onde ele tenha todas as suas informações. Nós temos um grande problema, dois grandes problemas. Um se chama segurança da tecnologia da informação. Com a LGPD, está sendo implementado em todas as organizações, quando nós fizemos o diagnóstico de todos os riscos de ataques cibernéticos que nós temos, nós chegamos à conclusão que tinha que fazer um grande investimento, e o HCOR fez esse investimento, né? O Círio fez, o Einstein fez. Mas quantos dos 6.500 hospitais no Brasil têm condições de fazer investimentos para garantir o padrão de segurança da informação e estar preparado, protegido contra um ataque cibernético? Então, nós estamos falando em integrar dados, mas como nós vamos proteger os dados que nós iremos integrar? Essa é uma nova indústria que está surgindo, uma indústria cara. Hoje, aqui no hospital, nós temos uma empresa contratada para fazer o ataque do bem, ou seja, especializados em ataques, e nós temos uma outra empresa monitorando os ataques cibernéticos 24/7. Então, nós temos um grupo profissional especializado, são os hackers do bem, que estão sistematicamente testando o nosso sistema, e nós temos uma outra equipe para fazer a proteção 24/7. E o custo disso é fantástico, né? Mas nós temos a condição de fazer. A pergunta é quantos hospitais hoje têm a condição de fazer. Então, tudo que a gente está conversando, nós temos que fazer a reflexão de para quem nós estamos pensando em implementar isso no Brasil, né? Eu sou gaúcho, estou há 6 anos em São Paulo. São Paulo é a capital econômica mais potente do Brasil, e a diferença da expectativa de vida aqui em São Paulo, do bairro mais pobre para o bairro mais rico, é de 40%. Se você nasceu em Jardins, a sua expectativa de vida hoje é mais de 80 anos. Se você nasceu em Parelheiros, Grajaú, que é a região sul aqui de São Paulo, a sua expectativa de vida está em 58 anos. Porque tem a questão da criminalidade, tem a questão do acesso à saúde, tem as questões da fragilidade social. Então, de que país nós estamos falando, né? Nós vivemos numa Europa cercada por uma África pobre dentro da mesma cidade. E quando a gente fala da integração de dados, isso tem que ir para a área pública. Só que nós temos vários hospitais do Brasil que sequer informatizados são, e que o atendimento não estará na base integrada. E muitos daqueles que estão informatizados não possuem um padrão de segurança. Então, eu trago essa questão importante, porque no momento que os dados estiverem todos integrados, imagina os nossos dados bancários e quantos bancos investem para proteger os dados de ataques cibernéticos. E o setor saúde não tem a condição econômica para fazer isso, né? Então, acho que esse é um ponto de atenção, mas eu entendo que isso não tem muita alternativa. Eu defendo a integração de dados, eu faço parte da Associação Nacional dos Hospitais Privados, que defendem a integração de dados. Nós começaremos a ter experiências no Brasil de organizações integrando os seus dados, para que o paciente possa ter esses dados numa mesma base. Esses projetos vão começar a acontecer. Várias startups e health techs vão contribuir com esse processo, porque a integração de dados não é só o dado do hospital, é o dado do atendimento domiciliar, é o dado do monitoramento através de vários dispositivos móveis que nós temos, é o dado da farmácia. Então, nós teremos um ecossistema de dados integrados e nós começaremos a pilotar experiências para que a gente possa mostrar a viabilidade desse sistema. E, no final,
Nós, com todas essas informações, eu termino essa primeira fala dizendo para vocês que no futuro eu não vou ao médico. No futuro, o médico é que vai me ligar. Torelli, passa aqui que eu preciso falar com você. Porque ele vai ter um BI da minha saúde, alimentado por várias origens de sistemas. E ele terá algoritmos dizendo assim, o Torelli está precisando de uma orientação. E em vez dele esperar que eu tome a iniciativa de ir ao médico, ele vai me ligar, porque esse médico não será remunerado mais pela consulta no consultório, nem pelo honorário da cirurgia. Ele será remunerado por me manter saudável. Ele será remunerado no novo modelo de negócio que ele estará preocupado para que eu não fique doente e que eu não fique grave. E o hospital passa a ser, deixar de ser o lugar para atender o paciente doente, mas para ser o grande ecossistema de integração dessas informações, de modelos preditivos, medicina personalizada, a inovação, inteligência artificial, para que ele possa me ajudar a cuidar da minha saúde, ele possa ajudar a empresa a cuidar de todos os seus colaboradores, e ele pode ajudar o gestor municipal a cuidar da saúde de toda a população. Aquelas pessoas que entendem que os dados não devem ser compartilhados, por mais que isso tenha risco, o maior risco é nós termos hoje a condição de predizer quem tem um alto risco de infarto no ano que vem, com as bases que nós já temos disponíveis, mas o fato delas não serem integradas faz com que nós sejamos omissos e essas pessoas infartem quando elas poderiam ter sido ajudadas pelo sistema de saúde, focado na saúde, não focado única e exclusivamente na doença. Então, isso é uma revolução de modelo de remuneração, é uma revolução do modelo médico, é uma revolução do modelo hospitalar, é uma revolução do modelo de gestão de saúde. E nós não temos outra alternativa senão acelerar todo esse processo para que a gente possa proteger mais a saúde da população brasileira, né? Nós, por exemplo, se tivéssemos um sistema de inteligência hoje no enfrentamento da Covid, talvez nós poderíamos estar ajudando mais a população na data da vacina. Tem pessoas que não foram fazer a segunda dose, tem pessoas que não fizeram nem a primeira dose, tem pessoas que não fizeram porque não querem fazer, mas tem outras que não fizeram porque não sabem que tem que fazer. Então, a área de tecnologia, as health techs, elas obrigatoriamente vão fazer parte dessa grande onda de revolução da integração de dados na saúde. E a gente tem que pensar como nós vamos parar de ganhar a remuneração do médico, a remuneração do hospital ser baseada na doença, para a remuneração de todo o ecossistema da saúde, criar um modelo de negócio que seja baseado na manutenção e na prevenção da saúde. Imagine as empresas que são as grandes pagadoras dos planos de saúde hoje, 65% que tem o plano de saúde é porque a empresa ajuda a pagar. Quanto vai ser importante para a empresa manter a sua força de trabalho com mais saúde? E não apenas ter um plano de saúde para poder acessar quando fica doente. Então, eu queria, Cristiano e Diana, fazer e dizer para vocês que isso não é um discurso, nós já temos projetos acontecendo, nós estamos, nesse momento, finalizando a contratação do plano de saúde para os trabalhadores do HCOR com uma modelagem onde é obrigatória a integração de dados da rede, e quem não aceitar isso não pode participar da rede, porque nós precisamos ter esses dados integrados com uma equipe de saúde fazendo a gestão dessas informações, né? A tecnologia está disponível para fazer isso, no Círio vários fornecedores participaram, isso foi feito, né? Foi implementado, a barreira não é tecnológica, a barreira é do nosso modelo. Imagina o que vai acontecer o dia que o paciente não fizer uma tomografia em cada lugar uma vez por mês, né? Porque você vai ter o laudo do que você fez e você não vai precisar repetir o exame num outro lugar que você... Obviamente que isso tem uma questão de modelo econômico, né? Vai eliminar muito o desperdício da pertinência
e nós vamos trazer um valor em saúde maior. Mas, principalmente, nós vamos cuidar melhor da vida das pessoas. Nós vamos permitir que, através da gestão integrada de dados, menos pessoas fiquem graves, menos pessoas morram, e com isso talvez a gente faça a segunda revolução sanitária da saúde no Brasil. A primeira nos levou a dobrar a população brasileira de 1970 para 2005, né? E essa fará com que o Brasil talvez tenha uma população quase centenária daqui a uns 10 anos, mas não uma população que envelhece com tantas comorbidades de doenças crônicas que poderiam ter sido evitadas e pelas quais o sistema público de saúde não tem dinheiro para tratá-las, mas uma população mais saudável, uma população mais bem cuidada, mais bem gerenciada, e nós, como profissionais de saúde, nós vamos efetivamente ter orgulho de dizer que nós somos profissionais de saúde, porque, na verdade, hoje nós somos profissionais da doença. Nós esperamos alguém ficar doente para poder atendê-los. Isso é um erro, no meu ponto de vista, um erro conceitual do nosso propósito de trabalhar na área da saúde. Então, eu queria trazer esses insumos e me colocar à disposição para questionamentos e perguntas. Né? Torelli, muito obrigado novamente. Foi uma excelente palestra e venho aqui trazendo todos os conceitos, né, que tu colocaste nas tuas palavras de valor em saúde, prevenção, monitoramento. E aí eu lembrei do Greg Topol, que é um grande cardiologista, que colocou exatamente isso que tu trouxeste, né? Que o livro dele é The Patient Will See You Now, né? Que o paciente que vai procurar, que o modelo atual, o paciente procura o médico, né? Que vai ser o contrário, né? O paciente vai estar buscando e sabendo onde alocar os seus dados, e aquele conceito que colocasse lá no início, daquele médico coordenador, é provável que isso sim, com a tecnologia, virá muito mais forte, né? Nós vamos conseguir, através do gerenciamento de dados, o paciente também tendo esse dado, que sai daquela pastinha, que eu sempre brinco, né? A gente sempre recebe no consultório o paciente com aquela... Quanto maior a pasta, maior o problema você vai ter para direcionar isso, né? Que é a pasta com raio-x, com exames de sangue, atestados, e isso ainda é muito comum hoje em dia. Eu acho que não vi nenhum paciente chegando com iPhone. O que eu tenho a diferença é que chega com o iPhone que mostra a página do laboratório, né, digitalizando aquele exame. E aí eu lembro também, né, da Revolução, e uma Nokia que há poucos 15, 20 anos atrás queria colocar um GPS em cada cidade europeia para poder monitorar o número de carros que está passando, a cidade, e com certeza gastou milhões e milhões de dólares nesse projeto e não deu certo. Porque logo em seguida veio uma grande startup israelense, pequena inicialmente, que usou o compartilhamento de cada pessoa que estava dentro de um carro para compartilhar a sua rota, e aí criou o Waze, e todo mundo já conhece a história, né? Então, talvez o compartilhamento de dados, não apenas entre hospitais, mas também entre as pessoas, isso possa também gerar, né, um novo conceito na área da saúde. E aqui, para começar, não delongar demais essa discussão, a gente está no momento também que está sendo discutido isso, por que não, no Ministério da Saúde, né? Saiu uma matéria do Valor Econômico semana passada, que o Ministério da Saúde está uma MP do Open Health. E aí o que me chamou a atenção e que mostra exatamente o que tu falaste, descentralizar. E talvez o compartilhamento de dados entre operadoras de saúde e entre outros players vá propiciar outras, porque não outras operadoras de saúde. E a gente tem visto na Health Techs, a gente tem visto na inovação, empresas pequenas crescendo, né, com tecnologia, ofertando isso, ofertando muito mais compartilhamento de dados, ofertando essa medicina mais preditiva, a crescerem também no mercado. Então, tem uma questão até mesmo de dar mais acesso à saúde privada, por que não, para a população do SUS, através dessa integração com o Open Data, né? A minha pergunta é como é que tu vê esse movimento, né, político, por uma certa forma, mas do Ministério da Saúde, em cima disso, e quanto isso pode realmente mudar esse cenário de acesso à saúde à população brasileira? Eu tenho muito medo quando o governo resolve implementar uma ação e você não sabe qual o caminho que essa ação vai ser implementada, né? Eu acredito mais que essa transformação vai acontecer no momento que os hospitais se integrarem, a rede de laboratórios, mesmo concorrente, integrar suas bases, criar aplicativos, plataformas integradas, você possa ter o exame do Fleury e do DASA, do Weimar, numa mesma plataforma. Eu acredito muito mais em experiências
do que nós depender de um processo centralizado, né? De novo, a maioria das instituições públicas no Brasil sequer informatizadas estão no atendimento da atenção primária e no atendimento hospitalar. Então, o meu receio é, daqui a pouco, vir um decreto determinando uma série de regras e que acabe não acontecendo. Então, eu entendo que o Ministério vai discutir isso, mas eu acho que nós temos uma responsabilidade como gestores de começar a trazer cases e propostas de como funcionar e levar experiências também para o Ministério. Tem um dado bem importante: 2014, no Brasil, o desemprego era 5%, o que é considerado economicamente o pleno emprego. E nós tínhamos 50 milhões de brasileiros com plano de saúde. E a previsão para 2020 era chegar a 70 milhões de brasileiros com plano de saúde. E hoje nós estamos com 47, 48 milhões. Ou seja, nós, não, além de não crescer, nós diminuímos. O desemprego hoje está em 14%, né, mostrando que o sistema público está tendo que atender cada vez mais pessoas, né? E a fragilidade de tecnologia, de recursos em alguma... Quando vocês falam em sistema público, gente, não é o SUS do São Lucas, não é o SUS do Clínicas, não é o SUS da Santa Casa, não é o SUS do HPS, porque esses hospitais são referências no Sistema Único de Saúde, estão informatizados, estão estruturados, são bem geridos, né? Eu estou falando da grande realidade das instituições no Brasil, que sequer tem sistemas, instituições públicas para poder fazer o gerenciamento dos pacientes. Então, acho que o Ministério tem uma obrigação de tratar esse tema. Agora, a sociedade civil, as grandes associações, os prestadores, as operadoras, nós podemos já dar um passo para frente, né? E começar a criar cases de que efetivamente aí nós possamos levar como exemplos lá para o Ministério. Até porque o Ministério hoje tem toda a sua estrutura em cima do DataSUS e está tendo dificuldade para manter as bases, né? Eu participei de um projeto dos Hospitais Federais do Rio para poder informatizar, e é uma grande dificuldade de você ter bases de informações em algumas instituições públicas, né? Então, acho que o Ministério vai evoluir, mas eu acredito que nós temos... Os ecossistemas de saúde têm a obrigação de ter ações rápidas, estruturantes, como exemplo, para poder levar como exemplo para o sistema de saúde. Não, perfeito. E, claro, só para deixar também claro aqui que a interoperabilidade e gerenciamento de dados também ocorre dentro do meio hospitalar. E como médico anestesista, e até o Pronovost, um médico, John Hopkins, escreveu um livro que é a interoperabilidade, e ele trouxe o seguinte, que muitas vezes dentro de um hospital também a gente consegue esse gerenciamento de dados. Uma UTI, você não consegue colocar ali, a técnica de enfermagem, ela coloca todo dia a pressão arterial, não está comunicando com o monitor, não está comunicando com a planilha do médico. Então, o microgerenciamento também de dados dentro de um hospital também vai gerar muito valor para aquele paciente. A gente vê startups trabalhando muito forte isso aí, até startups aqui do Tecnopuc, startups reconhecidas nacionalmente. A Laura é uma startup que está ganhando muito espaço nisso. A gente tem startups aqui dentro, a gente tem o WebMed, depois vai falar a Cisqualis sobre esse ponto. Então, eu vejo que a interoperabilidade, a gente fala também muito, né, entre hospitais, entre grandes empresas, mas dentro do meio hospitalar também é muito importante para conseguir gerar e trazer mais valor para o paciente, porque muitas vezes a gente está atendendo o paciente e não consegue saber o dado básico, né, de uma pressão arterial, de um peso, coisas básicas que tem que estar num sistema, e muitas vezes é o dado não estruturado, a evolução, e isso realmente se perde nessa sopa de dados, não é bem realizada, bem gerenciada para gerar mais valor ao paciente, prevenir uma doença maior, ou até mesmo uma intercorrência maior. Vou passar a palavra rapidamente para a Diana, e depois, por favor, quem tiver uma pergunta, esse aqui é um debate, isso aqui é uma conversa, né, o deputado Alexandre Roth vai perguntar. Diana, sua pergunta, por favor. Obrigada pela fala, sempre muito bom te ouvir, né, um professor e super experiente aí, gestor. Eu tenho uma pergunta pessoal minha, e depois eu tenho duas do público aqui, do pessoal ótimo. que está online também para ler. A minha pergunta é o seguinte, eu trabalhei muito tempo com a parte de auditoria, né?
e relacionamento com os hospitais e até tentativas de modelos novos de negócio, como o DRG. E havia uma desconfiança entre os diferentes players, né? Então, o quanto que isto pode atrapalhar este movimento? Quanto que um hospital ou uma operadora ou os demais podem não querer entrar nesse movimento ou entrar de uma forma que não seja tão clara, tão transparente ou realmente colaborativa? Essa é a minha pergunta, né? E aí, em seguida eu leio aqui a pergunta do público, eu tenho mais 2 perguntas. Tá bom, Diana, tem um ponto muito importante. Se você olhar no Brasil, o que tem crescido como operadoras de plano de saúde nos últimos anos são as operadoras verticalizadas de baixo custo, onde tem todos os dados integrados, né? Onde a operadora é a dona do hospital. Então, se nós não criarmos modelos mais sustentáveis, nós podemos continuar brigando, o único problema é que nós não vamos ter clientes para atender, porque o nosso modelo é mais ineficiente, né? Então, hoje, as operadoras e os prestadores têm a obrigação de se tornarem aqueles... Você separa hoje as operadoras verticalizadas, né? Vida, Notre Dame, e as operadoras de mercado, Sul América, Bradesco, a própria Unimed Porto Alegre, que não tem o seu hospital, e você tem os hospitais de mercado, como Moinhos de Vento, Mãe de Deus, São Lucas, o HCOR, e você tem os hospitais das verticalizadas, né? E no meu ponto de vista, hoje, o hospital de mercado e a operadora de mercado tem que formar uma joint venture contratual de um modelo de negócio para poder competir com mais sustentabilidade contra o modelo 100% verticalizado. Porque só cresce no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, o modelo de Apivida, né? Nós temos algumas regiões do Brasil que a Apivida tem mais beneficiários que a soma do Bradesco, Sul América e Unimed. E uma das coisas que eles têm, como a operadora é 100% verticalizada e a dona do hospital, ele tem todos os dados para fazer a gestão, né? Eu acredito muito que os nossos hospitais de mercado e as operadoras de mercado não é nenhuma questão de querer fazer. É uma questão de... É só você olhar para o número de beneficiários que tem diminuído nas operadoras de mercado, os próprios movimentos aí em Porto Alegre, da entrada da Notre Dame através do Centro Clínico Gaúcho, né, mostra um entrante que, se o Unimed Porto Alegre e os grandes hospitais de mercado não mudarem o seu relacionamento e se tornarem um grande pool de cuidado de saúde e continuar gastando dinheiro com a desconfiança do relacionamento entre os dois, daqui a pouco vai crescer um modelo de baixo custo verticalizado, né? Olha o fenômeno do Prevent Senior, né? Aqui em São Paulo, a Prevent tem mais de 14 hospitais. Por quê? Porque nenhuma operadora quer tratar o idoso. E porque quando você fica mais velho, você sai da empresa, que é quem pagava o seu plano de saúde. E aí você vai nas operadoras e não tem plano de saúde para vender. Ninguém quer vender. Ou se quer vender, ou se tem, é por um valor que é impossível de pagar. E aí surge o modelo Prevent Senior. Então, nós trabalhamos em hospitais de mercado, em operadoras de mercado, nós temos que fazer uma grande reflexão se nós realmente somos competidores, ou operadora e hospital de mercado, ou se nós fazemos parte de uma nova organização, cada um com seu estatuto, né? Mas nós temos o mesmo objetivo. E que nós temos que eliminar a ineficiência do nosso processo. E a desconfiança, ela é a ineficiência. Você sabe, no tempo que eu estava no Moinhos, quanto a gente negociou com a Unimed Porto Alegre, né? Hoje o Rio Grande do Sul é um exemplo, né? Você tem uma Unimed muito bem gerida, muito sólida, muito eficiente, sem ter um hospital próprio, e você tem excelentes hospitais com excelente qualidade, que 50% a 60% da remuneração é da Unimed, coisa que você não encontra no resto do Brasil. Isso se fez numa relação de confiança, não é uma relação de concessão, é uma debate e discussão, mas uma relação de confiança. Tem coisas que hoje o sistema de saúde suplementar está discutindo, que o Moinhos, o Mãe de Deus, o São Lucas, o Ernesto, já fizeram há mais de 10 anos, né, com a Unimed Porto Alegre. Então, a questão da relação de confiança, ela
E a Covid, a pandemia, ela é uma tragédia, ela matou mais de 600 mil pessoas, mas ela criou um ambiente mais colaborativo entre operadoras e hospitais. Eu brinco que eu nunca vou esquecer o apoio que nós tivemos das operadoras que estiveram próximas ao hospital durante esse período, né? Eu vou ter muita dificuldade de esquecer aquelas que tiveram distantes, né? Com isso, tu criou uma outra forma de enfrentar a estratégia do mercado, né? E isso vai ser muito bom para que a gente possa fortalecer a nossa relação de confiança. Vou passar uma pergunta aqui do público, que é da Viviane Laporte. Ela perguntou se você tem experiências, como vocês estão considerando no projeto que tu comentaste, de experiência que vocês estão fazendo, os aspectos relacionados à privacidade de dados e LGPD. Todos eles serão respeitados exatamente de acordo com a legislação, né? Eu visitei um posto de atenção primária em Cascais, em Portugal. E eu perguntei como é que funciona a questão da integração de dados aqui, né? E aí ele disse o seguinte: se um dos meus, um paciente da minha equipe interna num hospital, eu recebo um SMS dizendo, olha, fulano está internando no hospital. E o paciente recebe um SMS dizendo assim, você gostaria de compartilhar os seus dados de saúde com o seu médico que cuida de você na atenção primária? Ou seja, você respeita todas as questões de privacidade, mas eu tenho autonomia para autorizar o doutor Cristiano a acessar minha base de informações, porque ele é o meu médico que vai cuidar e fazer a gestão da minha saúde. O grande problema será a proteção dos dados. O grande problema serão os ataques cibernéticos, né? Porque nós estamos vendo o que tem acontecido em algumas organizações que ficaram paralisadas e em organizações que investem milhões na proteção de dados. Então, nós temos aí uma grande discussão de como efetivamente a LGPD foi importante para regulamentar a privacidade de dados, só que nos hospitais que já são acreditados, você já tem o termo de consentimento esclarecido, autorizando há mais de 10 anos. Então, a LGPD, para aqueles hospitais que já são acreditados há muito tempo, ela não trouxe grandes desafios. O grande desafio é o risco da busca da informação. Quando eu trabalhava no Sírio, teve um ataque cibernético, o WannaCry, e uma das possibilidades da entrada do vírus na rede foi através de alguns sistemas onde grandes fornecedores da área de imagem usavam ainda uma versão do Windows que não mais tinha os upgrades de vírus, né? Ou seja, não eram mais protegidas, mas o sistema operacional ele era melhor do que os novos sistemas operacionais, né? Então, eu acho que a LGPD regulamenta uma série de aspectos da privacidade de dados, mas se eu sou o dono dos meus dados e alguém me oferecer uma plataforma onde eu possa integrar os dados que eu tenho no Moinhos, no Vaimo, no Mãe de Deus, no Sírio, no HCore, e eu ter a plataforma de dados do Torelli, eu autorizo a busca dessas informações e eu autorizo o médico que cuida da minha saúde a ter acesso a essa plataforma. Eu não estou descumprindo a lei ao fazer isso, né? Porque eu sou o dono dos meus dados. Então, eu não vejo a LGPD como uma barreira, né? Eu acho que a LGPD apenas vai regulamentar melhor como nós vamos fazer isso, né? Perfeito. E é uma grande também oportunidade para as startups, a gente vê isso, atuarem, né, nessa questão da defesa dos dados, de evitar o biohacking. Isso está crescendo muito, né? Um grande mercado nessa área. E até mesmo eu trabalhando no hospital, quando eu vou acessar o dado do paciente, eu tenho que mostrar quem eu sou, se eu sou membro da equipe, se eu sou o gestor, para acessar o dado do paciente. Exatamente isso que tu falou. Provavelmente no futuro o paciente vai autorizar o hospital a acessar o seu dado, ao médico X acessar o dado do paciente, ao laboratório Y acessar. Bom, vamos abrir agora para perguntas aqui da plateia. Eu acho que o Alexandre, né, tinha solicitado o microfone, depois a gente tem mais espaço para uma ou duas perguntas e mais online. Lembrando que, Torelli, a gente tem depois um case, né, de uma empresa, uma startup da Campuc, a Sisqualis.
se possível, também continuar para tu assistir, para a gente encerrar depois o nosso meetup. Tem microfone ali, Andréia? Perfeito. Alexandre, por favor. Parabéns, Torelli, é sempre ótimo te escutar. Alexandre Roth, aqui de Porto Alegre, da EDOC. Na realidade, o que eu acho que a pergunta da LGPD encontrou um questionamento que eu tinha. Por exemplo, se eu sou funcionário do HCOR e eu não quero compartilhar meus dados com a HCOR, aí a gente tem uma questão de LGPD, que talvez seja esse o ponto que ela quis tocar, que eu também acho um ponto sensível. Já que o dado é meu, eu compartilho ou não com a HCOR, mesmo sendo funcionário dele, né? A parte. A confusão que acontece no Brasil, eu acho em relação ao... Deixa que eu... Pode falar aqui, mais fácil. Me escuta, Torelli? Agora melhorou. Antes estava ruim. Ah, mas aí ele não escuta. Ele está no mudo. Tá bem. A questão da confusão que a gente tem em relação à saúde pública e privada no Brasil, né? A gente tem, no último relatório da ANAP, a gente tem 33%, que agora, de 2020, 21, não, 20, 30% da população só tem plano de saúde, ou seguradora de saúde, ou saúde suplementar. Ou seja, 70% das pessoas no Brasil, 73% não tem seguradora, né? E desses planos de saúde, 2/3 deles são empresariais. Aí, com uma taxa de desemprego de 14%, a gente entende por que não aumentou o número de planos de saúde, de operadores de saúde. E dentro desse modelo, a gente ainda tem as verticalizadas de baixo custo, que representam cada vez mais uma parcela grande da população, esmagando aí o sistema de saúde, ou o PIB de saúde privado. O PIB de saúde privado é mais de 50% do PIB de saúde do Brasil, e isso fica claro nos relatórios da Organização Mundial de Saúde, diferente da Europa, né? O modelo português, modelo europeu em geral, né? 95% é PIB público. Por isso também a diferença no dado que tu citou lá no início, de PIB de 900 e poucos reais da saúde pública, e na Europa é 2.000. Se a gente considerar aí o PIB junto, sobe para 1.800, 1.700. A minha dúvida é a seguinte, se a posse é das pessoas, não é mais lógico que as pessoas realmente coordenem isso e o hospital vai ser um usuário dos meus dados? O centro não tem que estar nas pessoas, não tem que ser um centralizador ali e não um plano do hospital X ou Y? Essa é a minha dúvida. Eu quero te dizer que assim, essa é uma boa questão, né? Só que eu tenho que oferecer para as pessoas a plataforma que ela possa acessar as informações e ela possa disponibilizar essas informações. No momento que eu procuro o médico, e eu autorizo o médico a ter acesso às minhas informações para que ele possa fazer a melhor gestão da minha saúde, esse é um direito que eu tenho. E no momento que eu exerço esse direito, o hospital certamente vai poder gerir esse médico, independente se ele está no hospital ou se ele está numa clínica, ele vai poder gerir melhor a minha saúde. Eu acho que tem um debate importante para fazer, eu acho que a informação é sim da pessoa, mas o meu sentimento, pelo que eu vejo nas organizações onde eu passei, as pessoas adorariam ter uma base para poder chegar no consultório, doutor Cristiano, sem levar uma pastinha cheia de exames, com os seus dados, com as suas informações, para ter o melhor cuidado do médico. O problema é que a gente não ofereceu isso para eles ainda, né? Então, acho que o ponto é importante. Nós vamos enfrentar o caso do paciente que não vai querer liberar as suas informações, nós vamos ter que respeitar isso, mas eu não tenho dúvida nenhuma que 90% da população, no momento que elas entenderem o benefício que tem a melhor gestão integrada dos dados, elas vão autorizar o seu médico a fazer a gestão das suas informações. Vocês estão no mudo agora. Não, eu não estou ouvindo vocês estão no mudo. Nem o som da sala, porque está bem alto aqui. Agora eu estou ouvindo. Tá.
Não, na verdade não era pergunta, eu queria fazer um comentário. Parabéns pela apresentação, na verdade vai ficar memorável esse dia 27 de janeiro aí, porque a gente vinha falando e parecia que não tinha eco, e de repente a gente ouve alguma pessoa falando tudo aquilo que a gente acredita. O comentário que a LGPD facilitou, na verdade, a gente não tinha base legal nenhuma, era uma incerteza jurídica, como muita coisa acontece no Brasil. Hoje a gente tem a base legal, e foi incluída na base legal, até foi numa das últimas emendas do governo Temer, últimas medidas provisórias, dia 29 de dezembro, acho que quando ele estava saindo, a inclusão na LGPD, que era de agosto, a questão de que para assistência à saúde, o compartilhamento de dados é permitido. Isso também cabe interpretações, mas de qualquer forma a gente interpreta e a lei continua permitindo a revogação do consentimento. Então, por padrão, a LGPD, na verdade, ficou opt-out, né, nas duas terminologias opt-in e opt-out, optar por entrar ou optar por sair. A LGPD, na verdade, é uma opt-out. Ele, por padrão, considera que no atendimento à saúde as pessoas estão dentro e elas podem optar por revogar isso, mas é para assistência à saúde, não é para fazer, obviamente, isso é até expressamente também na lei, proibido, né, que é marketing, ou expressamente proibido na lei, é precificação, que a pessoa que seja usada essas informações para estabelecer preço, aumentar, diminuir preço, seja individualmente ou da carteira. Então, a LGPD, na minha opinião, facilitou. Desculpa, não era pergunta, só pedi para complementar. Obrigado, Aurélio, por toda a apresentação. E tem uma questão só para complementar: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vem pedindo sugestões das instituições de saúde para melhor regulamentar e para esclarecer. Você imagina, o paciente chegou no pronto-socorro, infartado, e não autoriza o médico a acessar as informações para o atendimento. Então, assim, tem questões a serem esclarecidas, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela está pedindo às associações representativas do segmento que deem sugestões para que a gente possa esclarecer todos os pontos que ainda tem dúvida dentro desse processo. Bom, perfeito, Torelli. Eu acho que a gente está encerrando, pelo menos, essa parte do debate, né? Vamos ter apresentação aqui da Cisquales depois. E eu lembro que eu assisti uma palestra num evento de inovação e tecnologia, o South by Southwest, da Amy Webb, que ela é uma grande... trabalha com tecnologia, ela faz previsões, né, e trabalha com as novas previsões, e ela colocou o seguinte, que a gente não falou aqui também das Big Techs, né? A gente tem Apple, a gente tem a Amazon, a gente tem a Microsoft, cada vez está crescendo esse movimento deles para dentro da saúde, e a gente sabe que quem trabalha muito bem com dados são eles, né? Eles têm os nossos dados aqui nos nossos celulares, nos iPhones, e aí tem uma fala, ela colocou uma fala que vamos ter a Amazon lançou um micro-ondas, né, com IoT, uma geladeira com IoT, e daqui a pouco a gente vai ter botou os cenários, né? O bom cenário, que vai estar mostrando para ti que é importante comer a comida saudável, e você tem que orientar com uma nova receita no celular, fazer a prevenção. E aí o cenário mais catastrófico, que ela chegar em casa cansado do trabalho, eu quero tomar aquela cervejinha, quero relaxar. Não, a sua glicose está muito alta, o seu nível de glicemia está baixo, vou trancar a geladeira, você não vai poder mais usar e tomar nada disso. Então, é um pouco de humor aqui para trazer, mas daqui a pouco a gente está com controle, essa interoperabilidade, né, pode mudar, e já está mudando muito nossa vida, mas eu acho que é um tema benéfico, é um tema que realmente está em voga, é o que é falado, porque isso envolve o mercado da saúde, envolve operadoras, envolve hospitais, envolve a nossa saúde, né, para realmente trazer isso que o Torelli falou, que é ser o plano de saúde, ser nós mesmos a promoção da nossa saúde e não apenas a doença. Torelli, muito obrigado pelo debate. Realmente aqui foi uma explanação fantástica e eu acompanho já a tua carreira aí há bastante tempo. Agradecer aqui também, né, a presença do Geraldo Aguiar, que propiciou todo esse encontro, que está fazendo um excelente trabalho na Nestor Neves, voluntários da saúde. Agradecer o Tecnopuc, agradecer a Diana, agradecer a toda a equipe da Grow, né, a Andréa Dures, que hoje ficou nos bastidores, que é a nossa rede de inovação, mas é a nossa grande organizadora, Paulo Beck, que apresentou, a Noelle, que está aqui, toda a equipe do áudio e vídeo. Então, e Torelli, está convidado, quando diminuir um pouquinho essa onda, né, nos conhecer presencialmente aqui,
Será um grande prazer tê-lo conosco no Tecnopuc, no BioHub, no Health Plus, para mostrar um pouco mais do nosso trabalho e as nossas startups que estão trabalhando diretamente, que tem muitas aqui, né, empreendedores, com inovação e com a saúde do paciente também para buscar novas soluções. Claro, temos um pitch para antes de encerrar, com certeza. Obrigado, Cristiano, obrigado a todos. E só para dizer para vocês que nós incluímos na estratégia do HCOR, no mapa estratégico, um objetivo que é pensar e agir como startup. Oi, Edna. E nós estamos estimulando todos os nossos líderes a participar de alguma startup e entender o que é uma startup e como a gente pensa de uma forma diferente. Obrigado. Obrigada, pessoal. Diana, então, a palavra é contigo, chamar nossa empresa aqui da Tecnopuc. Tem até uma pergunta que ficou do público, mas eu acho que a Sysqualis vai conseguir ajudar a resolver. O Mário, o Stephen, ele perguntou sobre a integração de dados relacionada a experiências entre hospitais públicos e privados. Eu sei que a Sysqualis, que é uma startup aqui do Tecnopuc, eles têm uma iniciativa já feita no Distrito Federal, que tem essa experiência entre hospitais públicos e privados, então talvez ele possa responder aí para o público. E além disso, toda a solução, a tecnologia dele, que ele também tem tecnologia que ajuda essa questão de talvez invasão de dados, que nem todo mundo vai ter estrutura, mas existem hoje tecnologias que podem ajudar nesse sentido. Então, vou passar a palavra para o Guilherme. O Sander ou Barros que vai apresentar? Os Guilhermes, os então Guilhermes, tá bom. né, que são os sócios. Isso, então vem os dois, por favor. Muito obrigada. Beleza. Bom, primeiramente agradecer o convite aí da Diana para a gente estar falando sobre interoperabilidade, cumprimentar o pessoal que ainda está online, né, agradecer a presença de vocês. E agradecer também aí, parabenizar o Torelli, que é um grande parceiro de muito tempo, conheço ele desde 2007, lá um pouquinho antes que ele teve no Mãe de Deus, Moinhos de Vento, principalmente, e sempre continuando nos relacionando, sempre com cordialidade e justiça. Então, Torelli, parabéns aí pela tua apresentação, li teu artigo e gostei muito, tem muito a ver, como o Sander falou, com o que a gente acredita para a interoperabilidade no Brasil. O assunto é extenso, a gente teria muita coisa para falar, porque tem muito desdobramento em cima de uma plataforma de interoperabilidade, mas a gente separou aqui uns 7, 8 slides aqui, um videozinho no final para mostrar para vocês. Então, a gente pode... Próximo, por favor. Então, eu sou médico, sou o primeiro certificado CPTICS do Brasil, que é uma certificação de profissional de informática da saúde. Também tenho uma carreira científica, tenho mais de 700 citações na literatura internacional. E me juntei com outro Guilherme, né? O Guilherme Barros, que tem uma longa carreira aí na área da saúde, informática da saúde. Muitas pessoas conhecem ele, né, quando trabalhava na MV, e agora ele veio para a área da inovação e dos riscos associados a isso, né? E a gente acredita fazendo uma grande dupla. E temos uma equipe de desenvolvimento bem experiente também na área da saúde, com integradores sêniores, consultores e com um processo muito escalável próximo. E a gente agora aqui no Tecnopuc também recebendo todo o incentivo e todo o gás aqui do pessoal. Então, rapidamente, não vou passar, mas existem portarias, aqui até está a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente acredita que seja um marco legal que nos ajuda, que veio para ajudar a interoperabilidade. Tem a lei de digitalização, por incrível que pareça, o final, né, o que garantiu mesmo a digitalização dos prontuários é bem recente, e também a portaria 273 de 2011 do Ministério da Saúde, está fazendo 10 anos, ela é de agosto de 2011, e que estabelece os padrões de interoperabilidade, já faz 10 anos que foram estabelecidos, a gente então criou o sistema todos obedecendo a esses padrões que já estavam há 10 anos, apesar de maior parte ainda não estar utilizando. Próximo. Então, a gente tem aí desde 2011, acompanhamos a criação da lei, do marco da portaria, que regulou os padrões de interoperabilidade. A gente já foi representante de empresas internacionais de interoperabilidade, da MERS, que hoje
está fundida com a NextGen, um das maiores fornecedoras de software livre de interoperabilidade. E também já representamos a Intersys, até que nós criamos o Fusion, a partir de várias experiências prévias de interoperabilidade, padrões, a gente criou esse produto. Na verdade, veio desenvolvimento desde 2015 e 2018 ele estava pronto e começamos a fazer esse projeto que a gente vai mostrar hoje no Distrito Federal. E hoje estamos aí em franco crescimento aí com a ajuda do Guilherme, do Tecnopuc e de todos os amigos aí e apoiadores que estão nos ajudando. Próximo. Então, a gente está dentro de um ecossistema aí que envolve o Hospital Ernesto Dornelles, a PUC, o CITES, que é o Centro de Inovação lá do Ernesto Dornelles. Então, agradecer também aqui o Geraldo, a Diana. A gente está dentro de uma outra integradora de soluções, que é a Noxtec, com a Tecnopuc, com a Grow apoiando também, a gente participando aqui das iniciativas da Grow, né, de interoperabilidade. Então, a gente está num momento muito especial. Próximo. A gente diz, né, não precisa repetir muito, que todo mundo conhece, que o Torelli frisou muito da desorganização do sistema de saúde, né, não é uma organização, apesar de de leis no Brasil não faltam, né, de todas as estruturas de leis, né, o arcabouço legal estruturante do sistema de saúde, a gente sabe que, felizmente, a maior parte das pessoas, inclusive nós, não somos bem atendidos. Como o Torelli falou, se alguém aqui cair desmaiado, a gente vai juntar que nem um saco de batata e levar para a PUC, que é ali do outro lado da rua, porque é o mais próximo, né? Mas vai chegar lá e ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe o histórico da pessoa, se ela infartou, convulsionou, está tendo um hematoma subdural, ninguém sabe o histórico, tomava anticoagulante, não tomava. Então, isso a ineficiência é muito grande, vai repetir todos os exames, né, até a pessoa estar consciente, e às vezes a pessoa também está demenciada, né, no nosso caso aqui, acredito que ninguém, mas é a realidade, né, dos incapazes, das pessoas também não podem nem relatar seu problema. Então, informação em saúde é fundamental. Próximo. Então, no Instituto de Base, né, a gente começou uma experiência muito bacana. O que aconteceu lá é a história também que já se mostrou mal sucedida, que é a interoperabilidade feita pelo mesmo prestador, o mesmo fornecedor de sistema. Um mesmo fornecedor ganhou a licitação há muitos anos atrás e fazia a integração dos dados, mas, na verdade, era tudo o mesmo banco de dados, já que era um integrador só, um fornecedor só, ele tinha um banco de dados com vários sistemas acoplados. O que começa a acontecer com o tempo? Esse fornecedor começou a não atender bem alguns clientes, alguns hospitais, e alguns hospitais ficaram compelidos a mudar de sistema. E, ao mudar de sistema, perderam aquela integração, porque ela não era uma integração falsa, ela dependia de estar todo mundo no mesmo fornecedor. Então, na licitação que o hospital criou, ele colocou que o novo fornecedor precisaria fazer interoperabilidade com a base antiga, e aí uma interoperabilidade real. A gente participou da licitação como a camada de interoperabilidade, né? E fornecedora da camada de interoperabilidade, e aí, pasmem, sem ajuda nenhuma da empresa, que é conhecida internacionalmente como grande interoperadora de dados, a gente teve que buscar na base dela, caché, com toda a dificuldade, né, de ser um padrão que no Brasil não é muito utilizado e que tem poucos profissionais, mas a gente buscou toda a base de dados, toda a informação lá na base de dados, e trouxemos para o Instituto de Base, né, que é o nome do instituto que governa, que gerencia o Hospital de Base de Brasília, que é um hospital ligado ao Exército. Então, é um projeto grande, é um projeto ligado ao Exército, com toda a questão também de sigilo, e muito desafiadora, mas com pleno sucesso a gente implantou e faz essa intercomunicação. Vou abrir um parênteses, até não estava aqui, mas já que foi muito perguntado, nesta questão da LGPD no Hospital de Base, tem milhares de formas de implementação, tá? A gente também dou aula sobre LGPD, somos parceiros de empresas de LGPD, de segurança de dados também, que é a Hash,
Fica a dica aí, Torelli, não é tão caro assim a gente, mas a gente é parceiro, consideramos que era fundamental a gente ser parceiro de uma empresa de segurança de dados, fica em São José do Rio Preto, é ligado à universidade. Então, lá a gente só manda o dado para o IGDF, só para o Instituto Geral do Hospital de Base, quando o paciente chega para atendimento. A gente não integra as bases se ele não está em atendimento. Se ele chega, abre atendimento, a gente busca. Então, isso garante pela LGPD que a informação é utilizada para a assistência à saúde. Próximo. Antes ali, só tem um slide, mais um minutinho. Se tu puder voltar ali, só para salientar duas coisas. Uma é que a gente está já integrado no Sistema Único de Saúde, através da integração do sistema MV com o InterSystems, lá no Instituto Hospital de Base, mas a gente tem também já integração com os Sistemas Únicos de Saúde, que é o ESUS, tá? E a gente está integrando também com a Duo System, que faz a regulação do sistema da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, e também com o sistema TASI, a gente tem integrado aqui com o Ernesto Dornelles. Agora acho que pode obrigado, Guilherme. A gente já fez várias integrações, então a gente tem com os principais sistemas, tanto do sistema público quanto privado, a gente já tem integrações, estamos trabalhando com os Pharma também, que é um sistema muito utilizado no sistema público, enfim. As principais integrações a gente já tem, e já temos também com a InterSystems, né, através do Caché, que é a que mais faz interoperabilidade também. Então, isso nos atende, faz as bases, os sistemas de interoperabilidade também poderem conversar, que é o que mais, né, se espera de um sistema de interoperabilidade, é que converse com outros sistemas de interoperabilidade. Então, isso tudo, segundo nível, a gente colocou uma base, um data warehouse padrão internacional de análise de dados clínicos, que é um padrão que é mantido pela Universidade de Colômbia e que permite a gente fazer coortes, fazer estudos com todo o cuidado de terminologia. Aí a gente precisaria de pelo menos mais uma hora para explicar as vantagens, mas o resumo é que a gente pode pegar, por exemplo, os estudos que são feitos de COVID lá na Universidade de Colômbia. Na verdade, foi criado pela FDA nos Estados Unidos e no mundo todo, tem muitos hospitais com essa base já instalada. A gente pode pegar todo o modelo de análise, só fazer rodar na nossa base, se ela está instalada no hospital. Então, eu quero saber a mortalidade de Covid, eu não preciso contratar um estatístico, eu opero e rodo exatamente como está. Como foi criada lá na Universidade de Colômbia, e as bases e os resultados são comparáveis, a gente pode comparar coortes feitas em diferentes locais. Então, essa foi a última inovação que a gente colocou dentro do sistema e que realmente permite solidificar todas as bases para a inteligência artificial, que também depende da qualidade do dado, né? Que vale a frase, né? Shit in, shit out. Se a gente não colocar um dado bom para dentro, o resultado também não pode esperar uma coisa muito boa. Tá? Um videozinho aí, o Guilherme Barros vai mostrar. Esse vídeo é a operação do sistema de interoperabilidade na prática lá. Então, eles estão acessando aqui o prontuário do paciente, acessando o sistema, daí vão acessar o prontuário do paciente, vão selecionar, e aí vocês vão ver ali que vai vir, a partir do momento que eles selecionam, vai vir as informações que tem do paciente dentro dessa unidade hospitalar. Mas quando ele clica num item lá que chama histórico do paciente, aí a lista de pacientes, aí ele vai clicar agora num item que chama histórico do paciente, e aí vai trazer, então, um documento rastreando todos os atendimentos que ele teve nas outras unidades, seja UPA, seja UBS, outros hospitais, e vai trazer todos os dados, as informações consolidadas em ordem cronológica, independente do que tenha acontecido, se foi uma cirurgia, se foi uma consulta, se foi um exame, se foi qualquer outro procedimento que ele tenha tido. Aí fica inclusive os medicamentos prescritos e administrados podem ser trazidos para cá, desde que disponíveis, alergias também, que é um ponto importante, e a lista de problemas. Então, o que aconteceu aqui? O paciente, quando abriu o atendimento lá na frente, ele já notificou o nosso sistema, que buscou em todas as bases do Distrito Federal, a gente consolidou num documento, o hospital escolheu esse formato, a gente consolida em 3, na verdade, que ficam disponíveis para o médico. A gente consolida as prescrições, as evoluções, os exames em documentos separados. O médico, durante o atendimento, enquanto o paciente estava aguardando, já estava tudo pronto. Ele chega ali no histórico
de atendimentos, que é um item do prontuário Sou MV, e ali está integrado, ele acessa o histórico em tempo real, né, colhido nesse meio tempo, para com todas as informações, mantendo a interoperabilidade do sistema e as informações do Distrito Federal integradas. Perfeito, pessoal. Era isso que a gente tinha para apresentar. A gente agradece aí e, com certeza, como falei, teria muito tempo para a gente Sim, a gente tem conversando várias sobre isso. outras iniciativas em municípios, em secretarias de saúde. Ficamos à disposição aí para perguntas. Queria agradecer a apresentação de vocês. E vocês já estão fazendo um projeto junto com o Hospital Ernesto Dornelles, né? Inclusive foi através deles que eu conheci esses Qualis e acabaram vindo para cá pelo trabalho do Geraldo, do CITES. E esse projeto que começou no Ernesto Dornelles, nós estamos começando a fazer a implantação no São Lucas da PUC. Por que isso? Porque aqui nós temos o Tazi, que é no Ernesto, e o Moinhos de Vento, e o São Lucas usa o MV. Então, são 2 sistemas diferentes que podem fazer essa interoperabilidade. E a nossa preocupação realmente é também a parte de processos, de como vai autorizar e o paciente fazer esse... Acho que alguém perguntou ali, o Torelli falou da pessoa mandar uma mensagem ou autorizar no celular, tipo um token, né? Também. Então, a gente está trabalhando nesse modelo de tokenização, que é uma palavra nova, e que o pessoal de LGPD, pelo menos ali do hospital, é bem preocupado e sugeriu nesse modelo. Então, Perfeito. acho que era isso. Não Isso sei aí, se muito alguém obrigado. quer fazer alguma pergunta, mas eu... Acho que nós estamos num momento, acho que nós vamos ter que encerrar, 7h15, né? tempo, Infelizmente, né? nos tempos... Temos o networking, com certeza. Então, pessoal, queria agradecer a Guilherme Barros, Guilherme Sander, pessoas muito próximas aí de nós. Eu acho que foi uma solução incrível. A gente sempre traz aqui, vamos trazer nos Health Meetups, né, um case, uma grande discussão. E próximo mês teremos aí, junto, né, com a Tecnopuc BioHub, os Pitch Days, que daí sim trazer só startups para falar. Então, agradeço a presença de todos, né? Eu acho que é muito importante a gente também ter esse misto, né? Tanto online, a nossa audiência online, audiência presencial. Esperamos que no futuro a gente possa potencializar isso cada vez mais. E deixar aqui meus agradecimentos novamente para a gente conseguir promover, né, esse ambiente, esse ecossistema de saúde, ecossistema de tecnologia. Então, Paulo, quer falar uma palavra final, por favor? Queria agradecer, então, a presença e ao convite da Grow, a organização de todo esse trabalho aqui no Health Plus, né, que tem feito cada vez mais presente. Ao Torelli, que está ali ainda participando. Obrigada, Torelli. É sempre um prazer participar contigo, a todos que estão presentes e aos que estão online também. Muito obrigada. Ok, é isso. Então, doutor Fernando Torelli, agradecemos demais o seu tempo aí para nos dar essa aula, né? Nos brinda aqui no Health Plus hoje. Obrigado a você, a audiência que está nos acompanhando, um canal lotado ali no Zoom, e obrigado a vocês que estão aqui presentes. Health Plus está de braços abertos a todos vocês. Obrigado pelo speech, Diana, Cristiano Engler, e até mais. Nós nos vemos aqui e quem está conosco permanece no nosso network aqui. Muito obrigado, uma boa noite.